Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor em segurança da informação, proteção da privacidade, continuidade de negócio e tecnologia. E nós estamos aqui para falar sobre esses assuntos, mas de uma maneira mais simples, de uma maneira mais objetiva, que seja proveitoso para você como cidadão ou cidadã e também para você que é gestor ou empreendedor de uma organização, seja de grande porte, seja de pequeno porte. Nós falamos sempre nesses aspectos aí e buscamos trazer aqui o que é principal. Hoje você tem uma quantidade enorme de informações, isso é ótimo, né? Mas você, com certeza, aquela pessoa, você que não seja especializado nesses assuntos, fica muitas vezes, puxa, Edson, mas por onde eu devo começar? O que é mais importante? Minha empresa é uma empresa média, eu não consigo implementar tudo. E até, pessoal, dando um segredo aqui, até as empresas grandes, tudo bem, ela tem muito mais recursos, mas às vezes a questão, por onde eu devo começar? Né? Quais são os aspectos que eu devo seguir? Já são tantas coisas que eu leio, que eu ouço aí. Então, nosso objetivo aqui é ajudar você nesses diversos aspectos que nós falamos aqui, nesses diversos episódios que nós temos. Hoje nós vamos falar sobre uma legislação e uma auditoria, né? Uma espécie de legislação e ela está mais como uma referência, um direcionador de referência, porque ela não é uma lei, mas ela é um padrão que está sendo exigido praticamente para todos os prestadores de serviço nos Estados Unidos, né? Então, ela é um regulamento dos Estados Unidos, é o SOC 2. SOC, para nós, principalmente para quem é de tecnologia, normalmente associa aquele ambiente de monitoramento, de invasão, proteção da parte técnica. Mas esse é um outro SOC, esse é o Service Organization Control, né? Control 2. Tá? O que é o SOC, né? O Service Organization Control? São controles que o prestador de serviço deve considerar quando de uma prestação de serviço. E isso vai ser um bom parâmetro para as empresas que vão contratar prestadores de serviço saberem o que deve exigir desse prestador de serviço. Então, esse prestador de serviço, ele vai ser, por exemplo, ele vai ter uma evidência de que, olha, eu fui auditado considerando os temas do SOC e eu estou de acordo, eu estou em conformidade com isso. O que significa? Dentre outros, nos aspectos que a gente está vendo de segurança da informação, significa que esse prestador de serviço tem cuidado com os dados do cliente, vamos dizer, você. A título de curiosidade, quando a gente fala SOC 2, porque existe SOC 1, SOC 2 e SOC 3? O SOC 1 é em relação aos serviços financeiros, aos controles financeiros, né? Então é um mundo. O SOC 3 é relacionado à questão de publicidade, marketing e promessas que são feitas nesse ambiente, né? Então, se aquele prestador de serviço, quando ele faz uma propaganda, quando ele oferece um determinado serviço, ele está falando a verdade, ele está sendo íntegro nessa linha de controles aí. E o SOC 2 é relacionado à segurança da informação. Então, por isso que a gente sempre vai falar SOC 2 nesse aspecto, mas é importante que se você for prestar serviço para uma empresa americana ou você quiser ter um excelente padrão para prestador de serviços seguir o SOC 2, você deve seguir o SOC 1 e o SOC 3 aí. Tá? Nós vamos nos concentrar na questão da segurança da informação. O SOC, né, o SOC 2 aí especificamente, né, ele foi desenvolvido pela American Institute of Certified Public Accounts, né, os contadores americanos aí. É a mesma associação que gerou aquela lei Sarbanes-Oxley. Né, quando teve os casos da Enron e de outras companhias que estavam enrolando, né, nos balancetes, isso gerou a empresas a irem à falência e junto com ela vários acionistas. Então eles definiram certos padrões e as empresas começaram a ser exigidas a seguir. Então essa associação definiu alguns padrões que todo prestador de serviço, alguns padrões mínimos, algumas regras mínimas. Os prestadores de serviço podem ter muito mais outros controles, e devem ter.
certo? Mas pelo menos ter esses controles aí mínimos para ter uma garantia mínima de que trata de maneira adequada as informações dos seus clientes. Tá? E nós vamos destacar aqui quais são esses macrocontroles ou quais são esses conjuntos de controles que, no caso, o SOC 2 exige. Antes de começar a citar esses controles, é importante dizer que foi definido 2 tipos de auditoria, né? SOC 2 tipo 1, SOC 2 tipo 2. E são duas auditorias, onde essa tipo 1 ela é voltada para um escopo menor, que pode ser, no lugar de ser para a companhia como um todo, pode ser para um sistema, para um aspecto. Né? Muitas vezes uma empresa de prestação de serviço ou prestação de serviços profissionais ou né, alguma coisa desse tipo assim relacionados a essa parceria, ela tem toda uma organização que presta vários tipos de serviço e pode ser que seja necessário fazer essa auditoria apenas de um determinado sistema ou apenas de um determinado serviço. Então, isso vai ser auditado por essa auditoria tipo 1. A tipo 2, ela tem uma abrangência maior, tá certo? E é considerando todos os controles durante todo o tempo, ao longo do tempo. Né? Só para você ter uma ideia, lógico que isso não é um valor fechado, mas estima-se que para o tipo 1, SOC 2 tipo 1, uma auditoria pode levar cerca de 6 meses, mais ou menos. Uma auditoria SOC 2, lógico, dependendo do tipo da organização, tamanho da organização, pode levar de 12 a 18 meses. Essa auditoria. É lógico que ela vai ser faseada aí, mas só para se ter uma ideia do tamanho, né? Então, normalmente, as organizações começam com uma auditoria focada num determinado aspecto, num determinado sistema, obtém o sucesso ou identifica-se seus problemas, né? Se conserta, se acerta essa problemática aí, para depois fazer essa auditoria completa. Né? Não dá para chegar e começar já no nível querendo ser o super-homem aí e vai levar um tropeção. Né? O cara sabe voar, mas vai levar um tropeção e vai se machucar na terra andando. Certo? Bem, vamos lá, quais são esses critérios mínimos e critérios básicos que uma organização que quer estar de maneira adequada com o SOC 2 deve considerar. A primeira delas é a segurança da informação, considerando o ciclo de vida da informação, né? Considerando vazamentos, considerando todos esses aspectos aí. Tá? A segurança da informação, como a gente tem falado nos vários episódios aí, né, diferentes episódios, ela tem diversas dimensões, ela tem diversos controles, ela tem controle de políticas e normas, ela tem controle de acesso, ela tem controles sobre a questão da continuidade de negócio, existem controles da parte técnica, né? Quer dizer, então uma empresa precisa se proteger tecnicamente contra criminosos e os demais invasores. Então, esses aspectos a prestadora de serviço deve considerar. A gestão de mudança. E por que eu chamo a atenção, dentre vários, essa questão da gestão de mudança? O apagão que aconteceu em 2024, né, no mês de julho, acho que todo mundo se lembra, foi o maior apagão do ambiente de tecnologia do mundo. Nunca tinha acontecido um apagão global que afetasse tantos países, alguns foram menos afetados, mas o que foi que aconteceu? Um fornecedor, e digamos assim, um fornecedor de confiança, um fornecedor de qualidade aí, mas ele teve uma falha, ele teve um erro ou teve uma negligência, eu não tenho informações suficientes para dar esse parecer, mas algo nesse sentido, quer dizer, não foi uma ação criminosa a princípio, teoricamente ainda poderia ser, né? Poderia ser alguém inserido naquele provedor de serviços, né? Mas a princípio não foi nesse tipo, não foi uma obra criminosa, foi uma obra de erro, de falha ou de negligência organizacional. Em quê? Na gestão de mudança. Né? Então, na hora que foi implementado uma versão nova do software, que é um software, um serviço que
que essa empresa disponibiliza para os demais clientes, não foram feitos testes suficientemente adequados. E quando esse programa novo foi colocado pelos clientes no ambiente de produção, começou a dar problemas. E foram problemas gravíssimos, quer dizer, de impacto gravíssimo, né? Às vezes era até um problema relativamente simples, né? E a empresa, eu acho que em 6 horas, para quem acompanhou as notícias, com certeza em menos de 12 horas a empresa já estava consertando e já estava disponibilizando uma versão certa, que todo mundo ficou meio assustado. Será que essa versão corrigida vai ter também problemas como a outra, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que gestão de mudança, essa falha que teve foi em gestão de mudança. Gestão de mudança é uma das dimensões de segurança. Então, quando a gente fala de segurança da informação, está falando da arquitetura de segurança da informação como um todo. Então, o prestador de serviço deve ter essa arquitetura, a implementação dessa arquitetura de segurança da informação que contém esses aspectos que eu falei, mais ainda continuidade de negócio, resiliência operacional, planejamento de capacidade, que hoje é mais fácil por causa dos sistemas em nuvens, mas continua sendo um problema, tá? A questão de pessoas, treinamento de pessoas, todos esses aspectos devem ser vistos nesse item, né, que simples colocado assim, mas ele tem uma dimensão enorme, que é a questão da segurança da informação. Outro item importante, porque o SOC 2 considera, é a disponibilidade, quer dizer, os recursos devem estar disponíveis para a prestação do serviço. Então, se eu sou uma empresa que vou contratar um prestador de serviço, eu quero, eu desejo, eu exijo, tá certo? Que esse prestador de serviço, seja o que for que aconteça, eles tenham disponível aquele serviço que ele prometeu. Ah, mas é um problema que nunca aconteceu, aconteceu agora. Não interessa, ele tem que estar disponível porque esse serviço já é crítico para o meu negócio. Então, o prestador de serviço, por isso que essa legislação foi colocada, né? Em função de que os prestadores de serviço já se tornaram um dos elos principais da criticidade da realização do negócio, da felicidade, da possibilidade de se realizar o negócio aí, tá? Então, o prestador de serviço precisa ter essa disponibilidade do seu ambiente, do seu serviço. Outra questão importante, que a gente pode resumir nessa palavra integridade, né, é que o serviço oferecido ele esteja íntegro, ele não esteja corrompido. A gente fala muito da inteligência artificial, né, recentemente, essa coisa toda aí, e num dos outros episódios que eu falo sobre inteligência artificial, somente veja inteligência artificial no ambiente corporativo, eu cito a situação, por exemplo, a inteligência artificial, principalmente a corporativa, né, onde você está trazendo para a sua organização e onde você tem responsabilidade de falar isso para o seu conselho de administração. Então, você tem uma base de dados que vai tendo aquela aprendizagem, você vai aprimorando a linguagem, vai aprendendo mais sobre aquela base de dados, ela vai crescendo, essa coisa toda, né? Essa base de dados, ela pode ser invadida como qualquer base de dados da organização, e um criminoso direcionado, ele pode fazer aquele oba-oba e destruir, ou fazer um sequestro e exigir resgate, essa coisa toda, ou ele pode, talvez às vezes até pior, entrar, fazer alterações específicas e sair. E aí a programação, os algoritmos, nesse exemplo que eu estou dando de inteligência artificial, vão trabalhar em cima de dados não íntegros. Eles podem até ser verdadeiros, mas eles estão corrompidos. Né? Quer dizer, pode ser até a taxa do dia, mas ela está corrompida com alguma coisa. Então, eles perdem a credibilidade, só que a organização não está sabendo disso. E vamos supor que seja uma empresa que faz previsões financeiras e orienta grandes fundos de investimentos, essa coisa toda. Quando ela fizer essa previsão, vai ser uma previsão errada. E os seus clientes vão seguir e vão ter prejuízos e vão cobrar isso dessa organização. Tá? Porque hoje é tudo muito automático, muito rápido. A própria inteligência artificial é muito rápido. Qual é a característica da inteligência artificial? Ela ser mais rápida do que a capacidade humana de
conceber, de trabalhar com vários aspectos, vários parâmetros, várias informações, né? O Big Data de informação é muito grande. A gente trabalhando com isso, a gente levaria anos, enquanto que algoritmos sofisticados tratam esse tema e fazem isso de uma maneira rápida, né? Mas se ela tiver numa base corrompida, perdeu a integridade. Então, isso, o provedor de serviços, o prestador de serviços, tem que garantir que a sua base, o seu serviço, os dados que utiliza, usar os próprios algoritmos, né? Porque a gente fala da base de dados, mas um próprio programa ele pode ser corrompido. Alguém pode entrar num ambiente de desenvolvimento, fazer uma alteração inteligente, criminosa, tá? Para numa determinada situação ele agir de maneira criminosa e deixar lá aquela bombinha ali para quando acontecer aquele fato que ele foi colocado como disparador, ele dispare e o programa não é mais íntegro. Então, a garantia da integridade, pessoal, é um conceito relativamente simples, mas muito complexo de implementar aí, tá? Outra questão que o SOC 2 deve considerar é a questão da confidencialidade, quer dizer, é com relação ao sigilo, né? E é o sigilo da informação. Veja que aqui não é só a questão de proteção de dados pessoais que são necessários um tratamento. A gente tem esse item, mas é a questão do sigilo. Você vai ter dados financeiros, por exemplo, que eles precisam de sigilo. Então tem que ser garantido muito bem como vai ser garantida esse sigilo, esse controle de acesso. Por trás disso tem um item que você deve ter a classificação da informação, porque como é que você vai fazer esse tratamento de um dado é mais sigiloso do que outro, e se ele for mais sigiloso, eu vou fazer mais controles para que esse acesso só ocorra de maneira autorizada e por aquelas pessoas autorizadas, tá? Então, a questão da confidencialidade, normalmente a gente fala de confidencialidade em relação a sigilo, mas existem outros tipos de classificação da informação. Tá? Mas vamos pensar nesse caso aqui, com relação a sigilo, em relação à classificação da informação, do sigilo da informação. Então, as informações dos clientes, o prestador de serviço precisa tratar desse aspecto. Outro aspecto aí, terminando pelo menos esses pontos que o SOC 2 fala, é com relação à privacidade. Esse sim, é diretamente em relação a dados pessoais. Praticamente todos os países, mas aí falando no nosso país, nós temos uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, publicada em 2018, né, dando 2 anos para começar a dar valer, 2020, depois mais 2 anos para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados se organizar e começar a gerar questões de multa, né, ou processos de multa, aí, ou até mesmo levando para o judiciário, mas hoje ela está em vigor total. Né? Então, esse prestador de serviço tem que garantir essa privacidade do cidadão quando seus dados saíram lá da empresa principal e foram para esse prestador de serviço. Ou esse prestador de serviço trata da empresa principal, muitas vezes, muitos prestadores de serviço de tecnologia e desenvolvimento, às vezes até por segurança, né, a organização quer, não, eu não quero que isso seja desenvolvido no seu ambiente, vai ser desenvolvido no meu. Eu acho que isso aí minimiza essa preocupação com os dados lá no fornecedor. Gosto muito dessa ideia, mas também sou muito claro que isso depende muito da organização, do tipo de tecnologia, dos ambientes de tecnologia que existem. Então, mas mesmo nesse caso, um profissional do fornecedor, do prestador de serviço, acessa essa base de dados. Então, ele tem acesso também aos dados pessoais aí. E é necessário definir as regras. É aí aquilo que eu já falei em outro episódio sobre as questões de políticas e normas de segurança. É muito importante ter, para possibilitar, para facilitar, né, o controle de proteção de privacidade, certo? Então, repetindo aí, os principais pontos, os 5 pontos que a SOC 2 fala que devem existir
de maneira sagrada para o prestador de serviço, e esse prestador garantir através de uma auditoria que faz isso de maneira adequada e dá evidências para quem está contratando ele, é a questão da segurança, a questão da disponibilidade, da integridade desse processo, da confidencialidade e da privacidade dos dados aí, certo? Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, continuidade de negócio e proteção da privacidade. E aqui nesse encontro nós falamos sobre esses temas, mais alguns temas de tecnologia, de uma maneira mais simples, mais objetiva, para que você, gestor, ou para você, cidadão, né, cidadão sem ser um gestor, sem ser um responsável por uma empresa, mas entenda por que as empresas têm que proteger e às vezes isso exige alguma ação de você como cidadão. Eu procuro desmistificar e procuro não falar o tecniquez. Um grande abraço e até o próximo encontro.